Agora com o IMC, por que a gente usa o IMC? Bom, eu vou usar o IMC primeiro, porque é uma medida muito simples, a facilidade de obtenção desse cálculo ela é rápida, é muito eficiente, ela tem uma relação direta com o risco de doenças cardiovasculares ou cardiometabólicas e ela possibilita estudos populacionais muito elevados. Por quê? Porque eu estou falando com duas variáveis extremamente simples de serem avaliadas, que é o peso corporal e a estatura dos sujeitos. Então vamos dar uma olhadinha na fórmula do IMC. A gente já viu isso inúmeras vezes, né? Peso em quilos pela estatura em metros ao quadrado. Então, olha só, é muito interessante que a gente faça isso, faça essa avaliação quando eu gostaria de fazer o cálculo de um grande número de pessoas. Então, vamos ver aonde ele se aplica e a gente vai usando essa aplicação para atuação melhor. Vamos lá. Olha só a classificação do IMC. Por que o pessoal está usando o IMC também? Porque é uma das equações, ou seja, eu não tenho uma equação com essa abrangência tão importante como tem o IMC. O IMC, quando a gente abre desde a Organização Mundial de Saúde, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, inúmeros estudos científicos fazendo a comparação com milhares e milhares de pessoas de várias faixas etárias, fazendo a comparação desse índice de massa corporal com a relação de saúde dos sujeitos. Então, o que é o IMC normal? O IMC normal é um IMC que se situa entre 18,5 e 24,9. Qual é a unidade? Então, se a gente está usando quilogramas e está fazendo a estatura em metros elevado ao quadrado, então o que a gente tem? Quilogramas por metro ao quadrado. Vamos lembrar o seguinte, qual é a equação do IMC? IMC é peso que divide a estatura em metros ao quadrado. Essa é a única equação que existe para calcular o IMC. É essa a equação do IMC. Não existe outra equação para o cálculo do índice de massa corporal. Vejam só que a proposta da Organização Mundial de Saúde também ela é bastante interessante, onde ela coloca níveis em relação ao sobrepeso, onde ela fala ali excesso de peso corporal, e eu tenho obesidade em 3 níveis, obesidade nível 1, nível 2 e nível 3. Então eu posso ter valores referenciais. Ter um valor de referência é ter uma meta, é ter um objetivo. O que eu vou buscar para os meus alunos? Eu vou buscar um peso considerado normal, um IMC até 24,9. Essa é uma ideia que a gente vai ter. Quais são as limitações? A gente já vai ver aí. Vamos lá. Então, vamos pegar o sujeito aqui, o exemplo. Vamos fazer um cálculo aqui rapidamente. Um sujeito de 88 quilos que tenha uma estatura de 1,70 m. Vou pegar a fórmula, repito, essa é a única fórmula que a gente tem para calcular o IMC. Então, o IMC é calculado pelo peso e estatura ao quadrado. Então, vamos lá. 88 que eu vou estar usando a fórmula 88 quilos, 1,70 m ao quadrado é igual a 2,89. Estou arredondando aqui para 2,9. O IMC desse sujeito é 30,4. Vamos lá na tabelinha, na tabelinha ali ó, de classificação. O que eu tenho na tabelinha de classificação? Que esse sujeito ele tem um IMC de 30,4. Esse IMC de 30,4 é um IMC que ele é classificado como um sujeito de obesidade nível 1. 30,4 obesidade nível 1. Agora é o seguinte, é possível eu usar um peso desejável usando o IMC? Claro que é possível. Então nós temos 2 enfoques aqui. Primeiro, vamos evitar de usar a palavra peso ideal. Quando eu fixo um peso ideal, eu não estou levando em consideração as características individuais de cada sujeito. Então a gente vai usar sempre o termo peso desejável. Nesse caso aqui, eu vou fazer 2 exemplos para vocês. Olha só, se eu fosse considerar um peso ideal,
um IMC de 24,9, porque eu vou voltar lá na tabela e vou te mostrar por que eu estou colocando o IMC de 24,9. Porque ele está dentro do peso normal. É o limite superior ali ó, do peso normal. Então eu vou pegar, se eu fosse usar um peso ideal, 24,9. Aí eu vou calcular o IMC para 24,9. Olha lá, 24,9, o que eu vou fazer? Eu vou usar a estatura ao quadrado, que é o 2,9, e vou multiplicar pelo IMC alvo, o IMC que eu quero. Nesse caso, o IMC do limite superior do peso normal. Então, 2,9 que multiplica o IMC de 24,9, eu tenho um peso desse sujeito que pesa 88 quilos, olha lá, ó. Ele teria que pesar 72,2 para se situar dentro de uma faixa de normalidade. Qual é o excesso de peso desse sujeito quando eu comparo, então, para um sujeito que tem um IMC de 30,4, com 88 quilos, com 1,70 m, que eu quero buscar um IMC de 24,9, porque na classificação lá de peso normal, ele teria um peso de 72,2 quilos. Olha só, 15,8. Então, vou chegar lá para o meu aluno e vou falar assim, olha, a gente vai buscar uma perda de 15,8 quilos. Ele vai falar, professor, me dá o telefone do Disque Pizza aí. Eu não vou abraçar essa ideia aí. 15 quilos, 16 quilos, eu tô fora, cara. Não vou. Claro, então, a gente tem que trabalhar com o fator motivacional. Então, isso é peso ideal. Eu teria um peso ideal. Não é viável a gente trabalhar nisso. É difícil de chegar. Você quer ver como é fácil de chegar? Se eu falar para ele assim, olha só, vamos fazer assim então, ó. Em vez de a gente chegar, eu preciso do IMC de 29,5. 29,5, quando eu faço o cálculo, olha lá, 2,9 que multiplica 29,5, 85,5. 85,5, 2,5 kg. Se eu falar para o meu aluno, vamos abraçar essa causa aí, 2,5 kg, 30 dias para a gente perder 2,5 kg, você vai? Ele falou, eu vou. Eu vou. E aí ele vai chegar. E quando ele chegar, a gente vai chegar a 29,5 de IMC, nós vamos baixar para 28. E quando eu chegar a 28, eu venho para 26. Quando chegar em 26, eu vou para 24,9. Olha lá, ó, atingir meu objetivo. Essa é a ideia do peso desejável. Legal? A gente vai estar sempre falando assim, com metas que sejam extremamente possíveis de serem obtidas e serem alcançadas. Isso é muito importante, a gente dar esse enfoque junto dos nossos alunos, né? Então, olha só, essas são as possibilidades que eu tenho de utilizar o IMC. Mas como eu falei para vocês, os nossos índices, os pressupostos envolvidos na avaliação de composição corporal, eles vão ter as suas limitações também. Quais são as limitações do IMC? Quando eu não devo usar o IMC? Olha só essa situação aí. Olha, opa, o sujeito está muito pesado. Olha só essa situação. Eu tenho dois sujeitos aqui, ó, com 94 quilos, com a mesma estatura, 1,75 m. Quando eu faço o cálculo do IMC, o peso pela estatura ao quadrado, esses dois sujeitos apresentam um IMC de 30,7 kg por metro quadrado. Olha a composição desse sujeito. Eu tenho um sujeito extremamente com componente de gordura em evidência e tem um sujeito com componente de massa muscular em evidência. Então, o peso relacionado à massa muscular desse sujeito de 94 quilos nos mostra uma tendência, e o sujeito de 94 quilos que está ali com a roupa azul, ele mostra uma outra tendência, que é uma tendência a sobrepeso e obesidade. Então, aí eu tenho as limitações do IMC. Quando eu quero acompanhar um programa de exercício, o efeito de um programa de exercício que eu estou administrando para o meu aluno, onde vai haver ganho de peso, ou perda de peso, ou ganho de massa muscular, eu vou perder esse referencial se eu estiver usando o IMC. Porém, a gente precisa entender, como eu falei para vocês, agora a gente vai começar a avaliar. Quando eu estou avaliando, eu preciso saber desses pressupostos. Quais são as limitações do método? Por que ele é usado? Aonde eu posso empregar? Então, várias situações eu posso empregar o IMC e outras eu preciso conhecer